Capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, sois salvos, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por último de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando ele tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo?
Eu protesto, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor, que cada dia morro, se como homem combati em Éfaso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa, mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, vai falar sobre a necessidade que nós temos de fazer a obra de Deus. Porque Paulo fala sobre a ressurreição. Paulo fala sobre uma boa notícia. Quem não quer ser ressuscitado? Todos nós queremos ser ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou. Mas como nós seremos ressuscitados
sem antes ter a santificação, sem antes crer no Filho de Deus, sem antes crer que o Senhor Jesus, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Paulo fala sobre o corpo natural e o corpo espiritual. O corpo natural é o corpo de Adão. Ele foi formado, ele foi pecaminoso e ele andou segundo as obras da sua carne, porque ele não tinha discernimento espiritual, porque o pecado veio sobre ele com maldições. Mas, ao passo que nós observamos a genealogia até chegar a Cristo, nós entendemos que todas essas maldições, elas foram quebradas, elas foram aniquiladas. E Cristo, ele cumpriu toda a lei. Tudo aquilo que Adão precisava cumprir, Jesus cumpriu. Tudo aquilo que Adão precisava fazer, Jesus fez, porque Jesus, ele cumpriu a boa lei. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ou seja, tudo veio sobre ele. Todas as angústias, aflições, perseguições, tudo caiu sobre Jesus. Mas Jesus, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele ressuscitou num corpo celestial. Jesus, ele morreu na carne, com o corpo carnal, mas ele era e vivia espiritualmente, porque ele entendia as coisas do Pai. Ele entendia as coisas do Espírito, coisas que nós precisamos abrir os olhos para ter o entendimento. Porque quando Jesus vier na sua segunda vinda, a trombeta vai soar e muitos vão ressuscitar. E quem é morto hoje em dia não só é somente aqueles que estão debaixo da terra, mas aqueles também que vivem, muitos estão mortos. Mortos na área financeira, mortos na área sentimental, mortos na área física, mortos na área espiritual, mortos para o mundo, para a vida, mortos, estão doentes, estão enfermos, estão fracos, necessitados e caídos. E quando a voz do Senhor for anunciada, muitos que estão mortos vão ressuscitar e vão obter o entendimento e vão obter a glória e ter um corpo celestial, porque o Senhor Jesus virá com glória. O Senhor nos ensinará todas as coisas. E quando Jesus vier, não haverá morte, não haverá inferno, porque ele vai reinar. Como Jesus vai reinar se eu e você ficarmos calados? Como Jesus vai reinar se eu e você não anunciarmos o Evangelho? Como Jesus vai vir para as nossas vidas, para nos ensinar todas as coisas, se nós queremos ficar na prática do pecado? Nós precisamos entender que a libertação, ela vem de Deus. E Deus, ele conhece os nossos corações, e Deus sabe o momento certo de nos libertar. Deus sabe o momento certo de ressuscitar aquilo que está morto nas nossas vidas. E o que está morto hoje para você? Qual é a área da sua vida que está morta? Qual é o pecado que te assola, que te domina? O que é que tem tragado a sua vida, que tem te afastado de Deus, que tem te afastado da palavra, que tem te enfraquecido? O Senhor é bom e o Senhor vem para falar para as nossas vidas que hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de transformação, de ressurreição para as nossas vidas. Que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso espírito venha vivificar a presença do Senhor e que nós possamos querer e desejar essa presença para que o Senhor possa guiar as nossas vidas, os nossos caminhos. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade da palavra e ela nos libertará.